Fala, gente! Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, divulga pra geral, conta aqui. Valeu! A senhora é considerada Master Coach. Sim. E eu fiz uma pergunta pra senhora em off que vou fazer aqui com as câmeras ligadas. Sim. Como a senhora responde ou reage ao que hoje nós temos dessa figura do coach que ficou estigmatizado, Isso. ficou aquela coisa pejorativa, virou meme? Virou. E como é que a senhora lida com isso? Pois é. Seguinte, eu não parei de estudar até hoje. Eu tenho 67 anos e eu estudo até hoje. Para tudo, foca a imagem. Eu comecei. Olha que mulher bonita. 67. Aí. Sem filtro, hein, pai? Aí, novinha. Tu que posta, faz o filtro, salva. Aí, antes de postar o que já tá salvo, tu joga um outro filtro. Que quando a gente se encontra, dá quase vontade de chamar o Celso Russomano. Dizer assim, não é o que tá na foto, não. Aí, tirou onda agora, 67. 67. E aí, o que acontece? Sempre estudando, porque eu gosto muito de lidar com pessoas. Toda a minha experiência, até de criança, eu chamava... eu vou responder a tua pergunta. Eu chamava as crianças, eu tinha 10 anos, eu me lembro, eu chamava as crianças vizinhas para que eu fosse dar aula. O banco era a mesa, as crianças sentavam no chão. Então, eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? E que estudo até hoje por conta da complexidade que é a saúde mental hoje das pessoas, né? Então, quando eu comecei a estudar. Quando eu fui ocupar, logo depois que eu fui candidata, que eu tive 4.073 votos, que eu recebi na escola que eu dirigia naquela época, na Ilha do Governador, recebi um próprio secretário de Ação Social, naquela época chamava-se Pedro Porfírio, faleceu infelizmente. Quando ele me convidou, eu já tinha 3 faculdades já naquela época, e fui concorrer com outras pessoas. Então, eu acabei sendo aprovada e fui ocupando cargos por conta dos meus estudos, do meu jeito de ser, né? E por conta que eu até costumo dizer o seguinte, isso é importante falar. De acordo com Goleman, você tem o QI e o QE. O teu QI, você é chamado pela sua condição acadêmica. E o teu QE, aí você é chamado. Ela tem isso, então, entre ela e outras, eu vou selecionar a Tereza. Aí eu fui ocupar um cargo muito alto na gestão do Marcelo Alencar e com Pedro Porfírio. Aí depois, eu fui permanecendo porque eu tinha um QE, que é o quociente emocional. É de como eu tratava o outro, como eu lidava com as circunstâncias, com as crises. Então, não adianta também você ser chamado para um local, ficar ali, mas se você não tiver atitudes, comportamentos, regras, cumprir as regras ali daquele espaço, você também não fica. Então, eu fui selecionada num primeiro momento por conta das minhas questões acadêmicas. O currículo, e depois eu fui ficando por conta do meu jeito mesmo de ser, de conduzir. Eu procuro ser bem... O equilíbrio, né? O equilíbrio, para mim, é a chave de tudo, é você manter o equilíbrio, senão você não consegue raciocinar, você não consegue pensar. E foi isso, aí fui chegando, depois o Pedro Porfírio virou vereador, fui trabalhar com ele na Câmara, e depois fui assessora de outros 2 vereadores, e sempre estudando, até que quando eu me aposentei, eu sou servidora pública, aposentada, professora de 2 matrículas, o que eu vou fazer? O que eu tenho de melhor? Né? Aquele trabalho de autoconhecimento. E agora? Estou aposentada. Aí eu falei, não, eu vou montar uma empresa, que é a Coure Consultoria e Marketing, que é a minha empresa, e vou continuar ajudando as pessoas. Como? Através de palestras educacionais, porque eu já tinha sido professora, empresariais, que dentre as minhas formações, são 9 pós-graduações, eu sou pedagoga empresarial, comecei a ministrar palestras para empresas, mas eu sempre era chamada para dar sugestões, mentorias para um candidato ou outro. Aí me veio um estalo assim, eu vou ministrar palestras para os partidos de marketing político eleitoral. Aí fui estudar ciência política, fui estudando. E independente de serem políticos ou não,
eu fiz coaching, eu vou responder a questão do coaching, fiz coaching, life coach, team coach, coach de carreira, executive coach. Quando as pessoas me dizem assim, eu também sou coach, aí eu pergunto, qual foi a escola que você estudou? Qual foi o tempo que você ficou? Quais são as referências que você tem? Porque é complexo. O processo de coaching, eu até expliquei a você. Então, como tem maus profissionais na medicina, no direito, na minha carreira de professora, tem esses profissionais que dizem que são coach, mas não usam a técnica, ou usam a técnica, talvez de uma forma indevida, porque existe uma técnica. Hoje, depois de 16 anos, eu já fiz um método Teresa Cury. Eu faço a junção de pedagoga, que sou psicopedagoga, com mais o pós-graduação em psicologia que eu tenho, com mais o processo de coaching que eu aprendi na Sociedade Latino-Americana de Coaching, na Academia do Coach, tudo em São Paulo. Porque naquela época, 16 anos atrás, não tinha, né? E depois, até chegar ao Master. E aí eu quis trabalhar Master Coach com foco em política. Fui tentando ser coerente, mas no fundo, ajudar o outro a atingir o seu propósito. O coach, ele trabalha o teu estado atual para o seu estado desejado. Isso vira até um jargão nas nossas fundamentações, e a gente estuda esse espaço aqui. Ó. E nesse espaço a gente estuda planos de ações. Antigamente eu só fazia presencialmente, que eu queria olhar no olho, sabe? Eu queria ver. Veio a pandemia e eu consegui, me adequei lá com uns recursos audiovisuais. A senhora contou uma experiência interessante na pandemia. Compartilha com a gente aqui. A senhora foi vivendo a pandemia até aqui. Teve aquele período... Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.